Salve, salve, galera! Estamos de volta depois de um descanso, de carnaval, pós-carnaval. Estamos voltando com o Pode Prosear, gravado diretamente dos estúdios da Primecast aqui de Antonina, para você aí do outro lado da telinha. E a gente traz sempre história, traz sempre informações para você. E aquelas histórias e aquelas histórias, que não estão nos livros. E é claro que a gente traz aqui convidados para contar um pouco dessa história de Antonina. E o convidado de hoje... Quem não tem história com esse lugar que ele vai falar, gente? Quem não tem história? Quem não lembra? Qual antoninense que não lembra? Estou aqui com nada mais nada menos com ele, o meu convidado, cujo qual eu tenho o prazer de receber, André Carraro, filho de nada mais, nada menos do que Seu Vitório, da farmácia do Seu Vitório, ou farmácia internacional, que tem mais de 100 anos de fundação. Boa noite, André. Brigadão por receber e aceitar o nosso convite do Pode Prosear para a gente falar um pouco aí da história de Antonina, da história da Rua 15 e da farmácia internacional. Muito obrigado, Denilson. Eu estou realmente emocionado, agradecido pelo convite que você nos traz aqui para que a gente possa deixar gravado as histórias que a gente conhece, as histórias que a gente vivenciou, e contar um pouco das histórias da farmácia em si, né? Exatamente. E até alguma coisa da própria cidade, porque se envolve, né? A farmácia internacional, ela tá atrelada à cidade de Antonina, né? Exatamente. E por ali passou muitos antoninenses. André, só para deixar aqui registrado, a farmácia internacional hoje está na terceira geração, porque seu pai, você e também hoje a Maria Laura junto contigo, né? Mas deve-se acrescentar que antes do meu pai, a farmácia já teve 2 outros proprietários. Não, eu estou dizendo assim na linhagem familiar. Na familiar, sim. Porque meu pai comprou essa farmácia em 1948. Ela está na família desde 48. Mas o documento mais antigo que a gente tem é um reclame num jornal aqui da cidade, de 6 de novembro de 1910. 1910? Isto. Então a farmácia, baseado neste reclame, ela tem 114 anos de funcionamento ininterrupto. Que coisa linda, hein? Mas eu queria fazer um adendo aqui, porque nos anais da nossa Câmara de Vereadores, existe num livro uma reunião da Câmara dando permissão para a abertura de uma farmácia em Antonina em 1880. Certo? Claro, tem ressalvas. Não cita onde e nem o nome da farmácia. Mas também sabe-se que as cidades do interior sempre tinham uma farmácia. Exatamente. Nos tempos idos, antigos, tinham uma farmácia. Se fazendo uma ligação, pode-se até dizer que seja esta farmácia. Isso é 1880. Copiei, tenho um xerox dessa ata da reunião da Câmara. Meu Deus do céu, é história, gente. Agora, olha, e também costurando um pouquinho mais aqui, pesquisando sobre as farmácias no Paraná, a primeira farmácia do Paraná foi em Curitiba, um senhor chamado Augusto Stelfeld. Ele era um alemão e veio para o Brasil em 1854. Em 1860, ele abriu a primeira farmácia em Curitiba. Será que era parente do... Drogaria Stelfeld. Será que era parente do... Fábrica de piano? Aquele Zenfelder. Desculpa. E ele abriu a farmácia ali, na farmácia Drogarias Stelfeld. Era farmácia Stelfeld, depois virou drogaria, onde hoje tem uma loja da Pernambucana que tem um relógio do sol em cima, na Praça Tiradentes, em Curitiba. Ainda está ali. Sim, verdade. Ali foi a primeira farmácia em Curitiba, do estado, né? Interessante. Que legal. Então, fazendo as contas, aqui em Antonina, foi 20 anos depois. Exatamente, não foi muito tempo após, não. Não é muito tempo. E André, a farmácia internacional,
Você disse que ela teve 2 donos antes da sua família. E você sabe um pouco dessa história que antecede a direção da família de vocês? Não. Nós fizemos uma pesquisa recente, até foi um projeto cultural chamado Projeto Cultural do Estado, a Secretaria Secretaria de História, né, do Estado, chamado Profice. E fizemos um projeto educacional falando de ecologia, falando de preservação imobiliária, preservação ecológica, mas sempre com o fundo da farmácia, e a preservação daquela farmácia. Foi feito uns almanaques, e veio um pessoal de Curitiba foi um período de 2 anos, logo após o Covid, e um pessoal técnico contratado para fazer este projeto. Então veio uma historiadora profissional capacitada, ela fez uma entrevista com várias pessoas antigas da cidade para montar este projeto. Inclusive seu irmão fomos na casa dele, ele falou dos 40 anos que ele comprava na farmácia e tal. Veio um caricaturista para fazer os desenhos. Enfim, esse foi um projeto grande, foi até financiado pela Copel, um projeto do Profice, e este projeto veio antes, no início, vieram 3 historiadores para fazer um levantamento da farmácia. Então eles foram à biblioteca pública, eles foram nos arquivos aqui da prefeitura, ali no arquivo público da prefeitura, e fizeram um levantamento assim gigantesco, durante um período de 6 meses. Eles vinham cada 15 dias, vinham 2 e faziam um levantamento. E fizeram um histórico sobre a farmácia. Então, inclusive, tem uma história em tudo isso daí que eles recuperaram a data da farmácia para 1910. Nós ganhamos 1 ano, porque a farmácia, até onde eu tinha pesquisado, era 1911. E eles descobriram um jornal de 1910 com reclame da farmácia. Caraca. Mas aí tem um outro detalhe em tudo isso, porque uma certa vez eu fiz uma entrevista com o Dr. Romildo Gonçalves Pereira, ali na farmácia. Romildo era farmacêutico, e ele até era farmacêutico da farmácia São José, e eu perguntei para ele: Romildo, me conta aqui, eu tinha um gravadorzinho pequeno, então me conta a história da farmácia aqui em Antonina. Aí ele começou a me contar que a farmácia, primeiro, era onde hoje é o prédio de Maurício Madureira. Ela começou ali, com um senhor farmacêutico chamado Vitório Gabardi. Esse prédio que o senhor fala é aquele prédio da antiga loja Madureira? Que fica em Maringá ali. Sim, que fica em frente da Caixa Econômica. Hoje, exatamente. Então já sabe, quando você passar por ali, lembre que ali começou a farmácia em Antonina. E aí, depois passou onde tem na calçada uma lousa ali na frente da farmácia, onde a loja ali tá fechada, a loja. E em 1930 ela veio para o espaço onde é hoje. Gente, eu acredito que vocês antoninenses, vocês que transitaram, por exemplo, já passaram por esse lugar e nem sequer observaram. Na rua 15 de novembro, quase em frente do prédio da farmácia onde está hoje, no chão, está em ladrilhos ali, farmácia. Está ali no chão. E um tempo desse que eu entrevistei ele para um outro canal, eu entrevistei André, que ele falou que eu fui observar, cara, e eu andei por ali muitas e muitas vezes. Você sabia disso, Lucas, que tinha isso no chão? Então, gente, nem nós, antoninenses, sabemos que muitas vezes que está ali no chão, aonde foi a primeira, o prédio, aliás, o segundo prédio da Farmácia Internacional. Prédio. Exatamente. Está ali na rua 15, até os dias de hoje. ali, farmácia com PH. PH. Em lousa azulada,
que ela, né, tá meio apagadona ali, mas se você Também olhar com o ali, tempo que parar, tem, né? o tempo também, quanto tempo, né, isso aí, né? Exatamente. Então, esse pessoal, esses didatas, né, fizeram um levantamento e eu tenho isso aí lá, né, em papel, foi impresso, tudo, até, quem sabe, até a gente tem de ideia de se fazer aí um tipo de um livrinho, coisa parecida, para contar essa história, né. Então, ali fala nos antecedentes, né, Campos e Companhia, João dos Santos, que foram proprietários da farmácia. Até onde eu sei, era o proprietário da farmácia, chamava-se, quando era na frente, era Mortágua Valflor. Seu Mortágua Valflor teve 4 filhos. Uma filha, chamava-se Medusa, que eu conheci, e o Cláudio e o Nero. Quando o seu Mortágua Valflor, que foi o primeiro marido da doutora Mirtz, doutora Mirtz, aqui de Sim. Antonina, que era médica no hospital, responsável pela ala da tuberculose, né? Tuberculose. Foi o primeiro marido dela. Bom, então o seu Mortágua Valflor morreu e o Cláudio, filho dele, tocou a farmácia, que já era ali na frente, onde está essa calçada com a lousa. Antonina, nos anos 1920 e 25, o auge, né, da erva mate, da madeira, em que o porto de Antonina era ali na Feira-Mar, né? Na Feira-Mar. 14 trapiches, né? Exportava erva mate e madeira, isso ia para Montevidéu, Buenos Aires, Argentina e tudo também. Argentina, uma movimentação, né? Tem uns quadros lá na farmácia, a Rua 15 cheia de cabriolé, Chevrolet, que chamavam-se Ramonas, pequenos caminhõezinhos que faziam o transporte de carga. Você sabe que eu vi um quadro um dia que eu fiquei super alucinado com o quadro, porque estava a Rua 15 e ao fundo estava passando o trem. Ah, eu sei dessa história. Ao fundo da Rua 15 estava passando o trem. Tava lá, foi uma foto em preto e branco. E eu falei, esse trem. Aí alguém me falou: não, Denilson, muitos trechos aqui até chegar a Feira-Mar havia trilhos e os trens desciam para cá para fazer o. Você viu a foto, mas eu vi o filme, porque essa foto foi tirada do filme. Isso era um filme que a única pessoa que eu acho que tinha uma filmadora na época chamava-se seu Edgar Witteres, que era o homem mais... Você chegou a ver esse filme? É um filme. Relíquia, cara, gente. Um filmezinho antigo, de tiro e tal. E aí tiraram uma cópia desse filme, fotográfica, que aparece a Maria Fumaça no encruzamento da Rua 15 com aquela... Ali é a... A que desce para direção à Feira-Mar, direto ao Trapiche. Por quê? Porque a Maria Fumaça vinha carregada, né, com os vagões ali, e ia até a Feira-Mar, até lá o Trapiche. E a gente, doido, né? Cara, que doido. A gente brincava naquela rua ali, né? E rua de macadame, tinha calçamento. A Rua 15 era a única rua calçada. E ali a turma, nós tínhamos o campo do Zaraponga, né, que hoje é ali atrás da rodoviária, ali nós tínhamos um campinho de futebol. Quem me falou esse campinho de futebol em conversa onde foi o Gibi. Aquelas casas ali onde tem a Imater, ali é o nosso campinho de futebol. Então, conversando com o Gibi um tempo desse, e ele me falou desse campinho. Sim. Ele foi falando... Chamava-se o campinho do Zaraponga. Por quê? Porque a turma, né, do Zaraponga moravam ali. Né, a casa do seu Erasmo. E dentro desse contexto, qual foi o momento em que a farmácia internacional passou para o seu pai? Que o seu pai adquiriu? Pois é. Aí já é uma outra história, né? Meu pai é recém-formado em Curitiba, o que se dizia escola normal, mas lá é Colégio Progresso. Era escola normal. Estava formado professor e ele
e um amigo dele, o Joãozinho, foram convidados para virem para Antonina lecionar, porque estava sendo inaugurado o ensino médio aqui em Antonina. 1947. 47, 46, foi em 46. 45, 46. Já chamava grupo escolar ou era escola ainda? Escola. Escola? Ali é o Rocha Pombo. Escola Rocha Pombo. Onde, na frente da estação ferroviária. Sim, sim. Moisés Lupion não existia. Não tinha ainda. Certo? A gente viu uma foto do Moisés Lupion, do prédio construído, e ao lado não tinha nada. Não tinha casa. Aquilo ali Nada, era campo. era só prédio. É. Que doido. E aí, faltavam 2 professores para formarem a primeira turma do ensino médio em Antonina. E meu pai veio para dar aula de geografia e o amigo dele, o Joãozinho, dava aula de português. Os professores da época, Dr. Romildo, professor Alir, José Maria Storache, tinha o professor de latim, era um vigário da nossa igreja matriz. Enfim, meu pai deu aula durante 2 anos. E eu posso te dizer que eu conheci 3 alunos dele. Dona Maria Cabral, que mora em Curitiba e tem casa aqui na Prainha. Ville Kessely, pai do Vilmar Kessely, do livro. E Dona Juni Feres, foi aluna do meu pai. Sério que Dona Juni foi aluna do seu pai? Dona Juni foi aluna do meu pai. E eles contam uma peculiaridade. E nos dias de prova, meu pai levava um jornal e fazia um furinho no jornal. O jornal já vinha furado. E aí ele fazia a prova e ele ficava olhando pelo buraco do furinho quem estava colando. Maria Cabral conta isso aí. Bom, então, meu pai deu aula durante 2 anos e aí o Cláudio, filho do Mortágua Valflor, resolveu vender a farmácia porque estava doente. Então, meu pai e o Joãozinho, os 2 compraram, deixaram de dar aula e compraram a farmácia. Isso em 1948. Ela está na família desde 48. Já estava no espaço onde é hoje. Ela mudou-se ali na década de 30. Começo dos anos 30 é que ela passou dali da frente para onde é o lugar de hoje. Mas pegando um gancho na conversa, nessa fase áurea de Antonina, 1920 e 25, em que Antonina era o 4º porto em movimentação de carga do país, segundo os escritos de um livro do Hermelino de Leão, Antonina, nessa época, tinha 7 agências bancárias. Inclusive, esse livro eu gostaria muito de ler, não tive acesso ainda. 7 agências bancárias. Na realidade, são 5 livros. 7 agências? 7 agências bancárias. E 2 agências estrangeiras. Vamos lá, diz pra gente aí, diz pra gente. Quais eram esses bancos? Uma era o Bank of London. Bank of London. Imagina em banco de Londres, né, Antonina? Porque tinha um trapiche aqui em Antonina, que era do seu Edgar Witteres, que é onde é o Náutico hoje. E seu Edgar importava gasolina da Inglaterra. Vinha da Inglaterra. Essa gasolina ia para Curitiba. Claro que provavelmente não era só ele, mas ele estava no comércio, né? E essa gasolina vinha em tambores. Não tinha navio, tanque, mas hoje, né? refinaria, nada disso. Tudo em tambores de 200 litros, né? E seu Edgar importava, e as transações eram feitas no Bank of London. Olha só que maravilha, gente. Onde é o prédio da farmácia, ali funcionava o banco francês e italiano. Onde é o prédio da farmácia hoje? O prédio da farmácia. Era o banco francês e italiano. Com a derrocada do porto de Antonina, dos trapiches, né? Segura isso aí. 7. Quais eram os outros que tínhamos aí na Rua 15?
Ah, não. Eu lembro do não me Bradesco, que lembro. ficava do outro lado da... Sim. Inclusive até o qual ficou um Mas bom tempo. nessa época, olha, eu não me recordo. Os dois que eu gravei são esses dois estrangeiros que mais chamou atenção. Isso foi em 1925, 30. Caramba, que Né? coisa, né? Claro que provavelmente até, não sei até se tinha Banestado ou coisa parecida. Né? Os bancos, não me lembro do nome dos bancos. Preciso dar uma olhada lá no livro para verificar isso daí. Mas eu gravei muito esses dois bancos estrangeiros, né? Uma Que coisa legal, muito que maravilha. peculiar, né? Muito peculiar. Tanto é que o banco francês e italiano, com a derrocada, né, de Antonina, de Porto, né, começou em 1925, a 30 começou a quebradeira dos trapiches em Antonina, do porto de Antonina, né, porque o governo começou a estatizou Paranaguá e as taxas, né, havia um problema de taxas, e as taxas lá eram melhores que aqui. Então, os armadores começaram a ir para Paranaguá e começou a derrocada do Porto de Antonina, Sim. 1930. E aí os bancos, 8 agências também automaticamente começaram A migrar para outros centros. Tanto é que o banco francês e italiano fecha suas portas em Antonina e abre uma agência em Curitiba. Curitiba não tinha agência do banco francês e italiano. Antonina tinha. Curitiba não tinha. Ouviu, né? É. Antonina tinha. Curitiba não tinha. É. E aí abriu uma agência lá. De lá para cá, a história, né? Você veja como é que são as coisas, né? Daí nós sempre Porto, né? E passamos por tantas outras tribulações, né? E essa foi uma... Dali para cá, a história a gente conhece bem, né? André, e aí a farmácia passou para o prédio, que está hoje. Isso. E aí o, digamos assim, professor Vitório passou a ser carinhosamente chamado, tratado como até hoje é lembrado, né? Quem não o conheceu, eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo. Quem não conheceu, ouve falar do seu Vitório da farmácia. O médico, né? Porque isso eu vi de você, nós vamos conversar sobre isso, fora de hora e totalmente batia uma porta lá e ele atender e tudo mais. Qual foi o momento assim que a farmácia internacional passou a se fundir com o seu Vitório? Porque não tinha como falar em farmácia em Antonina se não falasse o seu Vitório. Não tinha como. Imagina, eu sou da década de 70, eu sou de 72. Então, até ter compreensão e tudo mais, aí vamos pegar 78, 79. Não tinha como falar em farmácia se não falar do seu Vitório. E eu estava falando aqui em off com você, que na página Antônio Destaque postei algo sobre a farmácia, um número de comentários de pessoas que passaram por ali, ou que familiar compravam no caderninho aquela coisa, e, cara, é muito gostoso se falar daquele espaço, porque traz uma memória afetiva muito grande para o antoninense que nasceu ou aquele antoninense que aqui morou. Qual foi o momento assim que o professor Vitório passou a ser o seu Vitório da farmácia? Olha, eu fico bastante embevecido e alegre, empolgado com suas palavras, né? Isso traz assim uma alegria, né, pra gente. E até a gente se emociona um pouco, no fundo, né? Mas a história começa... meu pai vem de uma família pobre, né? Os Carraros, meu avô veio da Itália com uma sacola só, né? E veio ele e mais 2 irmãos. Ele perambulou um pouco pelo Rio Grande do Sul, conheceu a minha avó, que era da família Lourusso, aquelas que tinha em Curitiba, a famosa Casas Lourussa, daquela família, né? Mas conheceu ela e ela era da cidade de Santa Rosa, na divisa do Uruguai com o Rio Grande do Sul. Ela, Santa Rosa, no Uruguai.
E a avó chamava-se Catarina. E eles se fixaram na bairro da Água Verde, em Curitiba, na rua Bento Viana. Meu pai conta que quando era gurizote, eles iam caçar rã lá pro lado do portão. E aquilo ali tudo era campina. Eles passavam aquelas campinas, né, as pradarias, e tinha riozinhos, pulavam os rios e iam caçar rã no portão. Quando ele era jovem. E ele me contou também, certa vez, uma história que o grande sonho dele era ter uma bicicleta, porque todos os amiguinhos dele, ali da rua, da Bento Viana, que eram famosos, tinha os Tedeschi, tinha os Todeschini. Todeschini tinha uma indústria na esquina da 7 de setembro com a Bento Viana. Massa. E o filho, Todeschini, brincava com meu pai. Os Tedeschi eram também gente de abastada. Sim. E vários guris. E todos tinham bicicleta. E meu pai não tinha bicicleta e gostaria de ter uma bicicleta. E começou a guardar dinheiro, porque ele trabalhava na indústria, no Todeschini, lavando vidro, lavando utensílios, os Todeschini, e vendia lata, enfim, vendia jornal. André, esse homem que você está me contando, esse jovem, esse adolescente que você está me contando, se tornou professor? Sim. Coisa linda, hein? Daí ele começou a guardar dinheiro para comprar uma bicicleta com esse trabalho dele. Nesse interim, ele consegue entrar no Colégio Progresso, que era ali na própria Bento Viana, na frente da casa deles. Ele faz um exame e é admitido no Colégio Progresso. Mas ele precisava comprar caderno, lápis, não tinha caneta, não existia Bic, né? E aí o dinheiro que era para ser da bicicleta foi trocado por lápis e caderno. E ele não conseguiu comprar bicicleta, certo? E foi estudar. Aí formou-se, Colégio Progresso, aí veio para Antonina dar aula, nos anos 48, enfim, ele foi comprar uma bicicleta em 1958. Que eu tenho essa bicicleta guardada lá na farmácia. Cara, que loucura! Tem a bicicleta, tá guardada. Isso é uma joia, né? Restaurei, tá lá, linda a bicicleta, né? Restaurada. É uma bicicleta Hermes, sueca, né? Importada. O Brasil não fazia nada disso, era importado. E essa bicicleta tá lá. Então, veja, a batalha, a luta, né, de uma pessoa que se dedicou, eu posso dizer que depois, a farmácia e tal, que veio lá de baixo e conseguiu ter, né, não ter material, mas ela conseguia devolver para o povo menos favorecido, ajudar aqueles que mais precisavam, porque ele sofreu aquelas necessidades, né, que ele passou no tempo da adolescente, aquelas privações, porque meu avô e minha avó tiveram 11 filhos. Nossa! Meu pai era o mais novo. Então eram tempos de muita dificuldade. E era aquela época que a roupa do mais velho passava para o outro e ia vindo. Exato. E eles eram, né, meu avô era imigrante italiano, né, e tinha uma certa, enfim, não tinha facilidade, Sim. Não existia facilidade. Muito trabalho. Meu avô, quando meu pai nasceu, 2, 3 anos depois... Imigrantes usado muito para a força de trabalho também, né? Meu avô morreu logo, eu não conheci meu avô. Minha avó, sim, conheci até, ela morreu com 102 anos.
conheci. Mas era luta, família humilde, era luta, era batalha, né? E de todos os filhos, o meu pai foi posso dizer assim, que foi o mais abastado, onde ele chegou de ter uma farmácia, né? Em 1959, ele comprou um carro, 0 quilômetro, um DKV VMAG. Um DKV VMAG. Gente, tem coisa que nós estamos falando que eu nem passo pela cabeça de vocês. Vai lá no Google, tá? Pesquisa aí o DKV que vocês vão ver o modelo do carro qual é. DKV VMAG, aquela caminhonete. Pô, Nossa, era o auge. Era o auge. Era o auge. Muito pouca gente tinha carro. Telefone, né? Pô, a coisa não existia. Televisão. Quando meu pai comprou a televisão. O telefone era aquilo, você pedia a linha de manhã para receber o retorno da linha à tarde. Claro. Meu pai comprou uma televisão Standard Electric. Aquela que parecia um móvel. Uma gigante. Parecia um balcão. Móvel. A tela era pequena, mas o móvel era enorme. Aí colocamos a televisão na sala e o seu Coelho, que acho que é aqui, né? Coelho, montava antena aí, televisão. Era ali do lado. Seu Coelho foi montar a antena. Olha só, cara, que doido, né? Foi montar a antena. E a televisão, meu pai colocava um celofane de cor na frente da tela. Na frente da tela para ficar colorida. E a turma da Graciosa, a criançada da Graciosa faziam fila no corredor de casa, na janela, minha mãe abria a porta, sentavam tudo na sala para assistir. Não, eu vou dizer uma coisa para você, Lucas. O grande problema dessas televisões não era nem o recebimento de sinal. É que quando ela pegava a cupim, era uma tristeza. Uma chuvisqueira, mas era. Depois eu lembro que vem aquelas Telefunken, que um perno e tudo mais, que era um armário a televisão. Era um armário a televisão. Então meu pai veio assim, de uma família sofrida, e ele era uma pessoa assim, de alma muito generosa. Ele tinha uma compaixão assim das pessoas doentes, das pessoas em dificuldade, às vezes chegavam na farmácia, muitas, né? Eu presenciei muito isso, né? Você sabe, pessoas sem dinheiro, ele leva o remédio, você paga quando puder. Eu vou contar um relato que está na página, tá na página. Eu vou pesquisar vou lá revirar a minha página para pegar esse comentário da filha. Você falando nisso agora, eu estava revivendo uma história, estava me emocionando aqui porque tem uma história, quando eu fiz a primeira gravação com você, na Farmácia Internacional, uma senhora ela falou bem assim, esse homem salvou a minha vida. Ela escreveu que ela era de família muito carente, a mãe dela extremamente carente, e ela estava muito doente, e ela procurou a farmácia, né, com o papel ali em mão, já era fora de horário, mesmo assim, o seu pai atendeu, né? Atendeu, fez tudo, embolou, né? Porque ele fazia a manipulação, embolou e deu para ela. E ela disse, né? Que ela não tinha dinheiro. Aí o seu pai nada cobrou, atendeu, e foi o remédio que salvou essa moça. Vê só. Foi o remédio que salvou essa moça. Porque ela tava com muita febre, e já era tarde da noite. E foi no hospital, o médico receitou. E o seu pai, ainda, quando a moça se estabeleceu, ela conta que a mãe fez um pão e levou de presente pro seu pai, um pão caseiro. Isso é fantástico, é fantástico. Isso aí toca o coração da gente, né? E eu vi, né? Presenciei quantas, inúmeras vezes, né? O pai saía de madrugada, iam bater, né? Na casa para atendimento, alguém que precisava de um remédio, com chuva, com frio, com tempo assim ruim, ele nunca disse não vou, não tenho, ou alguma desculpa em si, né? Ele saía, e tanto é que até eu acho que isso é uma causa, né? Por exemplo, ele pegou aquele câncer de parótida, né? Aquele câncer foi consequência, né? De sair no tempo, na chuva, né? E assim, sair agasalhado, sim, tudo, mas
Você vê, você está numa cama, agasalhado, coberto, aí você sai na chuva, né? É um choque térmico, né? Feroz, o organismo sente e tal. Mas aconteceu, né? Foi, mas olha, deixou uma sementeira aí de luz, né? De Gratidão, coisas né? de Muitas pessoas gratidão do são gratas. povo, gratas, deixou muita coisa boa, né? Isso aí como dizer, aí a gente chega à conclusão, eu me lembro bem, né, que quando eu fui para Curitiba estudar, eu queria fazer medicina. Aí eu fiz o vestibular, meu pai falou, você não vai fazer medicina, você vai fazer farmácia, porque a farmácia está aqui já, ó. Pai, mas medicina, eu só preciso de uma caneta e um papel para fazer a receita. Aqui isso não precisa nem de caneta, nem de papel, tá tudo pronto. E aí fui fazer farmácia. Eu precisava, naquele tempo, havia necessidade, como hoje também, né, de ter um farmacêutico responsável. A gente estava passando por um problema que o farmacêutico do meu pai era o Odilon, que é sobrinho do meu pai, né? Veio para cá, morou 20 anos aqui e que ele era o responsável técnico pela farmácia, porque ele era formado na Universidade Federal. Meu pai tinha um curso de escola normal, né? E o curso de farmácia não fez nem aquele do correio, né? De oficial de farmácia. O curso universal. Universal. Tudo que ele sabia era do dia a dia, né? Da escola da vida. Escola da vida. E aí a farmácia estava... nós estávamos já com 1 ano sem farmacêutico, né? Porque o Dilon foi embora. E tipo, meu pai ficou. E aí nós tínhamos um professor na faculdade, chamado professor Álvaro, ele dava cadeira de parasitologia. E ele era conselheiro do Conselho de Farmácia. Aí um dia eu disse, professor Álvaro, nós estamos passando, expliquei para ele toda a situação e tal. Ele falou, olha, eu já estou inteirado do problema. Fique tranquilo, você está no 2º ano de farmácia e lá nós criamos uma possibilidade de você ser o responsável provisório até você terminar o curso. Nossa! Maravilha! É maravilha. As coisas, como digo, as dificuldades, né? Elas se tornam e portas se abrem, né? Quando você tem a vontade, o bom senso e você trabalha dentro da ética, de um olhar crescente, de acordo com as leis, né? Que a gente segue, né? De moral e tudo mais, as portas se abrem. André, a farmácia internacional, ela tem um diferencial das demais farmácias, né? Não somente pela história e pela memória afetiva que a farmácia traz, mas que ela resistiu ao tempo. Ela se inovou nas medicações e tudo mais, mas porém ela resistiu ao tempo, porque quando a gente entra na farmácia internacional, primeiro a fachada, né, que já começa por aí. Segundo é quando a gente adentra a farmácia internacional, a gente vê uma mobília que a gente não vê em lugar nenhum. A gente não vê por aí. Primeiro que as mobílias de hoje em dia, eu acho que não duram 1% do que aquela mobília dura. Essa mobília que lá está, vem desse translado, e quais foram os cuidados que vocês tiveram para que a farmácia internacional mantivesse as características originais dela? O que você tem ali, aquele layout, né, que quando você entra na farmácia e você vê aquilo ali, era o padrão, né, até os metade dos anos 50, aquilo era o padrão. A farmácia funcionava como está ali, eram em armários, com portas fechadas, com balcão, funcionava deste modo. A partir mais ou menos, eu acredito que dos anos 60, começo dos anos 70, começou uma migração das farmácias para um estilo moderno de comércio,
do self-service, em que você pega o produto, você pega, ele está na tua mão. Antigamente os mercadinhos, né? Os mercadinhos Sim, verdade. tinham um balcão e as mercadorias, o dono ia te servir. Eram assim. Exatamente. Não existia, per- né? Os mercados, não tinha, Vou né? fazer uma pergunta, né, mas não sei se é apenas Uhum. a mesma coisa ou era diferenciado. A farmácia era diferente de botica? Não, mas são sinônimos. Sinônimos? Sinônimos. É, sinônimos. Eu pensava que Antigamente não tinha o nome farmácia, né? Chamava-se botica. 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 E o dono da botica era o boticário. Exatamente. E depois que começou Foi por essa ligação que eu pensava que eu acho que tinha ligado à perfumaria. Não. Também porque antigamente, né, as farmácias, como a Internacional também foi, não existiam os remédios prontos que tem hoje, né? Remédio industrializado. Não existia indústria farmacêutica, não tinha. A medicação era toda de manipulação. Então, para você ter uma ideia, existiam aproximadamente 1.300 princípios ativos para todas as doenças da época. Isso anterior a 1950, mais ou menos. Então, se você tinha febre ou dor, era aspirina, certo? Não existia outro tipo de medicação. Hoje, você pega a família da dipirona e soma a família do paracetamol, você tem mais de 400 itens. Caraca. Então, hoje no Brasil, existem 36 mil espécies medicamentosas, enquanto que nos países de primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, eles existem 8 mil. Ou seja, a indústria, né, farmacêutica, ela é o que a gente chama de máfia, né? Entende? Assim, é um monte de produto para vender. Tem que dar lucro, tem que vender. Então, eles pegam uma dipirona e eles, em cima dessa dipirona, eles fazem muitas fantasias. E aí você tem dipirona gota, dipirona com sabor de morango, dipirona comprimido, dipirona não sei o quê. Adulto, diferente para infantil. Tudo que é tipo de dipirona, entende? E as farmácias mudaram para o sistema de self-service. Então, quando você entra numa farmácia, eu digo até que as farmácias de hoje não são farmácias, são lojas de conveniência que também vendem remédio. Porque você compra de tudo. Tem arroz, feijão, café. Eu faço uma alusão, né? Assim, você precisa de comprar uma aspirina. Aí você entra numa farmácia, pega a cestinha na porta. Uhum. Aí você, poxa, vou comprar preciso do alimento do pet, vou comprar o carvão para o churrasco, o picolé para o nenê. E aí você pergunta, eu queria uma aspirina. Não, a aspirina está lá no fundo, balcão lá no fundo. Aí quando você chega lá na aspirina, você comprou um monte de coisa, de supérfluos que você não queria comprar. E você foi lá para comprar uma aspirina. Então, é o capitalismo exacerbado, né? É o vender. E os olhos, né? Os olhos compram. Você pega nos produtos todos ali, né? Claro que o medicamento é em separado, porque existe uma legislação. Mas toda aquela parafernália que está na tua frente, antes de você chegar no remédio, e assim gôndola de tudo que é tipo. Então, você está comprando coisas que você nem quer. Exatamente, é o famoso... É a impulsividade, né, do comércio avassalador. E aí vem uma diferença, que eu, né, me propus a continuar a farmácia como
farmácia tem que ser vendendo remédio do farmacêutico em prol de recuperar a saúde do povo, única e exclusivamente. E a farmácia internacional, ela é um ponto turístico em Antonina hoje. Né? Virou, porque é o diferencial, né? Ela é um ponto turístico. Entra um casal, uma criancinha, filho, né? E a criança diz assim, mamãe, que farmácia diferente. Digo assim, diferentes são as outras. Boa resposta, ótima resposta. E a farmácia internacional hoje, ela se tornou um ponto turístico. Ela já foi cenário de muitos comerciais, já foi cenário de novela, já foi cenário de filme, já foi cenário de curta-metragem. Porque ela é, como você falou, do Paraná, única, nesse estilo dela, né? Igual a ela, tem 4 no Brasil. Foi visitada pelo próprio, na época, o ministro da Cultura, né, que foi o Gilberto Gil, né, que se encantou. Gilberto Gil, fazer um parênteses aqui, Gilberto Gil ao lado da prefeita, né, da dona Mônica, e todo o staff ali no lado, né? Aí Gilberto Gil, estou no lado dele, nós estamos no meio da farmácia. Gilberto Gil diz assim, lá na Bahia, Painho tinha uma farmácia igualzinho esta. E é bem interessante porque uma das poucas que a gente vê hoje, porque a gente vê muitos lugares que a construção continua igual, vamos dizer por assim, né? Casarios e tudo mais, mas a parte interna mudou muito. E a farmácia internacional, não, a mobília dela tá ali, você olha para cima, você vê ainda instrumentos e trabalhos que eram usados para manipular os medicamentos, você vê, tem uma cristaleira que eu acho fantástica, cheia de produtos daquela época que eram feitos para durar, né? Que era de vidro, você vê as seringas de vidro. Tem muita gente, se a gente falar que as seringas eram de vidro, tem pessoas que vão dizer, não, nunca foi. Não, era de vidro. Ainda se esquentava, ainda colocava no fogão para se esquentar, né? Naquela caixinha de metal e tudo mais. Porque a farmácia, a nossa farmácia, vamos dizer assim, nossa, porque pertence a nós, antoninense, né? A gente tomou posse, digamos assim, né? Exatamente. Tomou posse desse espaço. Eu digo até que a farmácia não pertence mais a nós, a família, a mim, né? Não pertence, a farmácia é dos antoninenses. Verdade. Ela faz parte da cultura do povo e como ponto turístico da cidade. E você ela sabe não que pertence mais a mim. E você sabe que é assim que a gente se sente? Sim, ao olhar exatamente. aquilo? E ela não somente é um ponto turístico, mas ela chega a ser um museu da farmácia. Porque você olha, você vê os móveis, você vê objetos utilizados para manipular e fazer a medicação, você vê ali muitas medicações, muitos produtos que eram vendidos há muitos e muitos anos atrás. Quando eu olho aquelas propagandas da GC Lever, gente em preto e branco ainda, Jesus amado. Então, assim, ela é uma história, né? A farmácia internacional ela é uma história, não somente pelo que ela tem, né, a oferecer dentro da história da farmácia, mas como também dessa memória afetiva do antoninense que se tem com a farmácia do Seu Vitório. Exatamente. Esse amor que o antoninense tem por aquela farmácia, esse amor que o antoninense tem pela farmácia do Seu Vitório, pelo Seu Vitório, que é fantástico, transcende tempo. Né? Você vê avós que levaram seus filhos, né? Que esses filhos hoje levam seus filhos e que hoje é atendido por você, em que a avó desse netinho que você está atendendo foi atendido pelo seu pai. Exatamente. Isso que eu acho assim incrível, né? É isso que a gente sempre busca no Pode Prosear, aqui na Primecast, de a gente sempre trazer e sempre mostrar que existe essa ligação afetiva que é muito mais até do imóvel em si, essa memória afetiva, né? Pô, hoje quem foi atendido pelo filho do Seu Vitório,
Seu Vitório atendeu muito tua mãe, atendeu muito sua avó. Isso é muito legal saber, muito legal isso. As drogarias catarinense, que é uma rede de farmácia em Santa Catarina, bem forte, popular, tem inúmeras lojas. Há uns anos atrás eles completaram 100 anos, né? E aí entraram em contato comigo, que eles queriam fazer uma peça publicitária focando a farmácia 100 anos atrás e a farmácia hoje, nova, né, moderna, tá. E aí, se eu podia permitir, se eu deixava e tal, que eles viessem fazer uma filmagem na farmácia. Aí tudo bem, vieram e filmaram, e a peça era muito interessante, porque entrava, a gente fica apreciando, eles fizeram umas modificações, né, para não caracterizar a farmácia internacional, porque ali era a farmácia drogaria catarinense há 100 anos atrás, né? E aí entra um senhor velhinho com uma criança, que é o neto. E eles entram, né, na farmácia e chegam no balcão. Filminho, né, de 1 minutinho começa assim. E daí depois, isso eu vendo o filme acabado, né? Aí entra, o neto com o seu filho. Coisa doida, na né? farmácia novas, né, agora, atual, né, falando da farmácia, mostrando e tal. Então é o que você contou, né? A farmácia até serviu, né, como modelo, porque não tem mais. O pessoal lá de Santa Catarina que me telefonou, eles andaram procurando por aí, aqui por perto e tal, e não acharam mais nada. E ainda a moça me dizendo, ó, ainda bem que vocês conservaram. Por que vocês também não conservaram? Exatamente. Empresário, né? Empresário. Mas a farmácia internacional, eu me filiei ao IBRAM há uns 20 anos atrás, quando o centro histórico de Antonina ainda não era tombado. Não era tombado. Me filiei ao IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Então a farmácia internacional, hoje, ela é uma peça da museologia brasileira. Maravilha. Certo? Ela é farmácia comercial e museu. Você viu, gente? Tá aqui em Antonina. Tá aqui em Antonina. Por falar que tá aqui em Antonina, gente, vou dar uma pausa aí no nosso bate-papo, para lembrar vocês que vai lá, gente, vai no Instagram, vai no Facebook, procura as redes sociais, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, segue a gente também no YouTube, belezinha? Primecast. E é interessante, porque além dessa memória afetiva que tem, dessa história que tem, a farmácia internacional, a farmácia do Seu Vitório, pai, Seu Vitório, André Carraro Filho, Maria Laura, minha colega, minha amiga de infância, desde a escola da Liga, terceira geração. E se eu não me engano, a sua neta tá fazendo farmácia, né? Ou fez farmácia? Tá fazendo farmácia. Olha que legal, né, gente? Tá fazendo farmácia, ela está no 3º ano de farmácia. Né? Só que eu acredito, eu acho, né? Não sei, não posso dizer nada, mas eu acho que ela vai se enveredar para o lado da pesquisa. É pesquisa. Talvez a Universidade Federal, professora, né? Coisa parecida, e vai para pesquisa. Eu acho que num primeiro momento assim, não vai para farmácia comercial. Mas mesmo assim, né? Essa linhagem de farmacêuticos na família, né? E começa lá com o professor. Exatamente. Com o professor Vitório, que se tornou o farmacêutico Seu Vitório. E aí, como a gente falou, né? Que era o jovem, a criança que um dia foi atendida pelo Seu Vitório. Essa criança cresceu, teve filhos, os seus filhos passaram a ser atendidos pelo André. E eu acredito que muitos hoje estão pela Maria. Às vezes está lá, a Maria está lá no balcão e chega o filho, o neto daquele lá que foi atendido pelo seu pai. Uma cadeia, né? Exato. E essa memória. As coisas, o tempo se encadeia, né? Exatamente. Gerações. E é tão bonito, é tão legal isso, como que a gente, né, nós antoninenses, nos apropriamos, digamos assim, da farmácia. Exatamente. Porque ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte da nossa história. E o que ela é mais linda, André, é que ela não faz parte também da história, como digo assim, das histórias de casario, da história comercial, da farmácia,
ela faz história de família, né? E é muito mais lindo. Exatamente. Quando o seu pai ele é lembrado dentro de uma família, ele é lembrado daquele homem bom, né? Aquele amigo, carinhoso que safou muitas situações. Exatamente, o famoso caderninho, né? Caderninho, muita dificuldade do povo na época em que ele resolveu os problemas de muita gente ali. Quem era o médico que atendia em cima da farmácia? Era o doutor Agostinho. Isso, queria lembrar. Esses dias nós entramos numa grande conversa. O doutor Agostinho e tinha a doutora Isabel. Eram 2 médicos. Aqui em Antonina atendia em cima. Depois o doutor Carlito também atendeu ali em cima. E eles receitavam, né? É tudo manipulação. Então as pessoas ficavam sentadas nas cadeiras, embaixo, né? Na frente da farmácia, esperando que a receita fosse ser manipulada atrás, no salão de trás, onde era o laboratório. Na receita que os médicos, ainda tenho lá nos meus guardados, os álbuns da farmácia, as receitas do Dr. Carlito, de manipulação. Que coisa, né? Coisa interessante. E aí ia se preparar o remédio porque não tinha o remédio pronto. Os medicamentos, a indústria farmacêutica não existia. O pouco que existia, pronto, industrializado, era importado e era caro. As pessoas não tinham poder aquisitivo. Gente, com detalhe, a farmácia internacional, nós estamos falando aqui em off, antes de a gente começar, é uma das poucas farmácias que ainda existe a farmácia. Como é que é? O Lucas ainda falou disso. Se pesar. Ah, sim. É. De ponteiro. Nós temos uma balança Filizola ali. Filizola? Filizola, aquela Filizola, balança. de ponteiro, gente. 50 anos. 50 anos? 50 anos aquela balança. Caraca, gente. Nunca foi aberta, nunca foi feito uma intervenção na balança, nunca deu problema. Agora, essas digitais, basta cair a luz, danou-se tudo. Caiu a luz, dependendo como volta a voltagem, acabou a balança. Acabou a balança eletrônica. E ela ali não pode acabar a luz, que ela tá aí. Sobe ali, E é engraçado que aquela balança, às vezes, virou até brinquedo de muitas crianças que passavam por ali, subia a balança só para se pesar. Só para se pesar. Gente, a memória afetiva que a gente tem com a farmácia internacional, a farmácia Vitória, é muito grande, muito grande. Qual antoninense, né, não conhece a farmácia internacional ou a farmácia do seu Vitório? Ou hoje, como é muito chamada ali, vai ali no André, na farmácia do André. Porque hoje é chamada a farmácia do André. Porque ela é uma joia, né, dentro desse porta-joia chamada Antonina. Exatamente. Né? E quantas pessoas passou por ali, desde da elite antoninense até a pessoa mais simples, mais humilde. Aquele piso, né, ali da farmácia, aquele piso ali, ele chama-se azulejo hidráulico. Aquilo ali é português. Português? Azulejo hidráulico português. Não, e você veja só, né? Aquilo ali é importado. André, hoje pode-se dizer pela estrutura física, né? Uma farmácia mais sofisticada, uma farmácia mais de elite, uma farmácia mais disso, uma farmácia mais daquilo. Já a farmácia internacional, ela ia desde da elite antoninense até a pessoa mais humilde e mais simples frequentar a farmácia. E tratados do mesmo jeito pelo seu pai. Exato. Né? A receita chegava, manipulava, ele entregava. Se tinha dinheiro, se pagava, se não tinha, quando puder, paga. Cara, eu só tenho uma coisa a dizer pra você, André. Obrigado. Obrigado, cara. Porque isso aí é uma coisa que bate no fundo do coração, né? E eu te digo que a gente ali ainda, né, trabalhando, eu e a minha filha, a gente tem nosso objetivo ali na farmácia, o nosso modus operandi, ele é essencialmente, né, devolver a saúde das pessoas que chegam ali combalidas, ou seja, restaurar a saúde. Esse é o ponto essencial, é o ponto primeiro. Depois vem parte comercial, vem a parte monetária, etc, etc. Isso não é o caso, porque eu ainda continuo fazendo ali, ó,
sentindo muitas pessoas com problemas, deficiências e tal, e a gente sempre ameniza uma situação. E o nosso foco ali, né, é ética profissional. Isso aí é uma coisa imbatível. A gente não troca isso por dinheiro nenhum. Ou seja, se a gente está ali com a farmácia e tiver, por exemplo, que ficar pobre, que seja assim. Porque se coloca na mão de Deus essa situação, né, que a gente tem ali, e a gente não abre mão desse ponto, desse trabalhar com amor àquilo que se faz, com ética, priorizando a saúde daquelas pessoas que vêm ali. André, pegando esse gancho teu aí, ela está com mais de 100 anos, com essa maneira de pensar. Exatamente, 114 anos. E já vi redes inteiras quebrarem. Exatamente. E tem um detalhe. Olha, muitas vezes as pessoas que chegam ali combalidas nem precisam de remédio. Vou falar sobre isso agora. Certo? Nem precisam de remédio. Elas estão ali porque elas precisam de uma palavra de estima, uma palavra de aconchego, uma palavra que bata lá no fundo do seu coração. Muitas Muitas vezes. Quando você coloca o lado humano à frente. As pessoas vêm procurar isso. Eu noto. As pessoas, muitas, vêm procurar isto. Elas querem ouvir alguma coisa que você diga a elas concernente àquele estado físico que elas estão passando, porque não existem doentes. Aliás, não existem doenças, existem doentes. E a grande maioria das situações em que as pessoas passam de doenças são doenças da alma, não são doenças do corpo. O corpo é um filtro em que a alma expulsa essa normalidade e o corpo físico é que vai aparecer, vai sentir a doença. Isso é um lado místico, espiritual na coisa. Torna-se que a gente tenta conduzir assim. O farmacêutico, muitas vezes, nesse caso, ele torna-se até aquele psicólogo, né? Tá ali para ouvir, aconselhar. Exatamente. E às vezes, até mesmo com a dor física, a pessoa fala, eu sou teimoso porque eu não posso comer isso, posso comer isso, e você começa a conversar. Olha, isso a gente faz cotidianamente, instrução de como a pessoa deve se portar, alimentação, no modo de ser, no modo em que ela vive. Muitas vezes são condições erradas e que leva a prejuízo do corpo físico. Por exemplo, ainda hoje chegou um senhor com a perna inchada, as duas pernas inchadas, e ele queria um remédio para aquilo. Falei, olha, antes de você tomar qualquer remédio, a hora que você for deitar, você põe um travesseiro e deixa o pé um pouquinho mais alto. Amanhã você volta aqui e vamos ver como é que você está. Entende? Se fosse puramente comercial. Entende? Se fosse comercial, você já... Era uma pomada, um analgésico, com isso, aquilo. Analgésico, tal, coisa. E por aí afora. Entendo-lhe bem, como diz outro. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, tá? Facebook e Instagram. Também estamos no YouTube, Primecast. Gente, a conversa com o André é maravilhosa. Poderia passar aqui horas e horas de conversando. Eu prometo trazer um novo programa só com ele para contar as histórias de bastidores que aconteceram no balcão da Farmácia Internacional. Porque tem muita história, gente, de personalidades, de pessoas conhecidas, de pessoas anônimas. E essas histórias que são muito legais. Prometo fazer uma entrevista com eles só a respeito dessas histórias que vocês vão rir muito, porque tem muitas delas muito tristes, mas tem muitas que são muito legais. André, obrigado, cara. Obrigado mesmo por aceitar o convite da gente. E assim, nós nos apropriamos da farmácia. A farmácia, ela é nossa. É de Antonina. Desculpa dizer isso, mas ela é de Antonina. Ela fez parte da minha infância, ela fez parte da vida adulta dos meus pais. Ela faz parte da história de Antonina. Não tem como desvencilhar a farmácia
de Antonina, né? São mais de 100 anos de tradição, mais de 100 anos aí contando histórias, salvando vidas. E que bom que o seu pai deixou a sala de aula. Exatamente. Que bom que ele deixou a sala de aula, porque ele deixou o seu nome escrito, né, na vida de muita gente. Exatamente. Pelo lado humano que ele foi, pelo ser humano que ele era, por aquela pessoa de receber a todos indistintamente, né? Para ele não faz mal que chegasse aquela pessoa lá humildezinha com chinelinho de dedo, ou chegasse aquela pessoa e estacionasse seu carro com seu sapato de couro, ele atendia igual. Né? Essa é a imagem que eu tenho do seu pai, essa lembrança que eu tenho dele. E aquela balança desde pequeno de passar ali, a gente só entrava, você pesava e passava. Então, assim, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prometo, gente, eu prometo para vocês, tá? Fazer um bate-papo com o André só dos causos da farmácia internacional, e são muitos, de muitas pessoas conhecidas e de muitos anônimos, e ali dá para escrever um livro. Por falar em livro, tem um almanaquezinho, né, a farmácia? Tem. A farmácia tem um almanaquezinho aqui. Tem almanaque. Nós mandamos fazer alguns almanaques, e até desse projeto cultural que nós fizemos do Profice, ele redundou na emissão de uns gibis, contando de forma lúdica, porque isso nós levamos para as escolas de ensino básico, aqui em Antonina, Morretes e Guaraxaba. Esse gibizinho conta a história da farmácia internacional, de forma lúdica, em forma de gibi, e nós demos a todas as crianças do ensino básico, que foi feito até um teatrinho nas escolas. Eu tenho esse gibi autografado por ele. Isso, E foi uma coisa muito, muito legal, muito bacana. Esse gibizinho fala de ecologia, fala da preservação da farmácia, preservação de ancestralidade, das suas famílias, seus antepassados, enfim. Esse gibizinho, ele concentra o nosso pensamento. Então vai lá, gente, compartilha esse vídeo, como também se você conhece a farmácia internacional ou a farmácia Vitória, ou até foi atendido, deixa isso nos comentários abaixo, e aí vamos saber cada vez mais, beleza? Beijo grande no coração de vocês, e logo logo voltamos com as histórias da farmácia internacional. Beijo grande. Beleza. Tem história, senhor.